Já vai começar. Amém, graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos a 5 minutos do início da nossa transmissão e hoje mais uma vez estaremos com um momento de louvor e adoração a Deus e buscando na palavra do Senhor a nossa edificação, o nosso fortalecimento. Por isso, enquanto chega o momento de nós iniciarmos esses louvores e a ministração da palavra, já avisa para os seus amigos, compartilha com seus amigos, com seus familiares, mas essa transmissão que estamos fazendo hoje mais uma vez aqui do nosso templo, da Igreja de Cristo aqui na Vila Missionária São Paulo. Teremos mais uma vez as irmãs cantando, como há 2 domingos atrás, e o nosso momento de palavra, de reflexão continua sendo no livro de Esdras, e hoje nós iremos ter o nosso momento de reflexão no capítulo de número 4 do livro de Esdras. Amém? Então já divulga para os amigos, para os familiares, compartilhe essa transmissão para que outras pessoas também tenham a oportunidade de, através dos cânticos e da ministração da palavra, receberem algo da parte de Deus. Já temos aqui algumas pessoas que já estão nos acompanhando. O irmão Paulo Frank, da Igreja de Cristo da cidade de Imperatriz, no Maranhão, está acompanhando a nossa transmissão. Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor, pastor Francisco, mais uma vez sempre aqui conosco, né? Deus abençoe sua vida, pastor Francisco. A irmã Lúcia também acompanhando, a irmã Lourdes, da cidade de Irauçuba, Ceará, Deus abençoe. A irmã Hélia, da Igreja de Cristo em Imperatriz, no Maranhão, também acompanhando essa nossa transmissão. Maravilha saber que tem muita gente participando, acompanhando a nossa transmissão. O irmão Braine, ali da Igreja de Cristo em Vila Velha, Fortaleza, Ceará. Irmã Girlene, Deus abençoe sua vida, serva de Deus, acompanhando aqui. Irmã Lourdes, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Juntos seremos edificados e fortalecidos no poder da palavra de nosso Deus nesta noite. E eu tenho certeza que, mesmo em meio a esse momento delicado que estamos vivendo, você tem sido alimentado pela palavra do Senhor. Graça e paz. A irmã Girlene diz: graça e paz, estamos na sintonia. Deus abençoe, irmã Girlene. Acompanhem do começo ao fim essa nossa transmissão. Irmão Vitor acabou de entrar também aqui, participando da nossa transmissão. Kleber Teixeira, da Igreja de Cristo em Irauçuba, no Ceará. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu fico feliz porque desde que começamos essas transmissões, as pessoas têm acompanhado, têm interagido conosco. E falando nesse momento de interação, seu nome já aparece aqui para mim. Você identifica a cidade de onde você está falando, a igreja que você congrega, para que assim a nossa interação se torne ainda mais completa. Amém? O irmão Kleber está falando: Deus abençoe sua vida, pastor Francildo. Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. A irmã Zanita também já está online aqui. Não só está online, como está presente aqui no templo, que vai cantar daqui a pouco, né? Irmão Clóvis, o irmão Clóvis também está sempre participando da nossa transmissão. O irmão Clóvis, ele é irmão do pastor Francisco. E o irmão Clóvis, ele fala ali, ele participa das nossas transmissões desde que nós começamos com essas transmissões ali no Rio Grande do Norte, Fazenda Nova, se eu não me engano. Irmão Clóvis, Deus abençoe sua vida. Pastor Gineton, meu cunhado, pastor ali na Igreja de Cristo em Irauçuba, no Ceará, acaba de entrar online e participa também conosco aqui. Pastor Maíldson Fernandes, Deus abençoe sua vida, servo de Deus. A irmã Zélia também assistindo aqui a nossa transmissão. Pastor Gineton diz: Deus abençoe a todos vocês, amém. Deus abençoe a todos da Igreja de Cristo aí na cidade de Irauçuba, Ceará. Pastor Maíldson está falando: a paz do Senhor, meu amado pastor, desejo muitas conquistas, amém. Pastor Maíldson, Deus abençoe sua vida, seu ministério pastoral e a igreja que está sob sua responsabilidade pastoral. A irmã Terezinha, Deus abençoe pastor Francildo. Irmã Terezinha, Deus lhe abençoe, minha irmã.
Então, divulgue aí para os seus amigos, para os seus familiares, que dentro de alguns instantes nós estaremos com cânticos de louvor e adoração a Deus e a ministração da palavra do Senhor. Para você já ir se preparando com a ministração da palavra, nossa palavra hoje terá como base Esdras, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 6 e o verso 23 e o 24. Amém? Presbítero Antônio Pinheiro, ali da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Deus abençoe sua vida, servo de Deus. Batalhamos juntos durante 8 anos aí na cidade de Imperatriz, buscando sempre o melhor no reino e para o reino de Deus. Ao longo de 8 anos, pastor Francisco Soriano está aqui confirmando que o irmão Clóvis fala da Fazenda Nova, lá no Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Irmão Wilton Teixeira, da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará. Deus abençoe poderosamente suas vidas. A vocês também, meu irmão. Repetindo, a nossa palavra terá como base hoje Esdras, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 6 e os versos 23 e 24. Então você que pode acompanhar a ministração da palavra com a sua Bíblia, já deixa ela preparada em Esdras, capítulo de número 4. Amém? Teremos o nosso momento de louvor e logo em seguida voltaremos com a ministração da palavra do Senhor. Durante esse momento de louvor, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão. A irmã Hélia fala que Deus abençoe graciosamente sua família e a sua família também, irmã Hélia, o irmão Cleuton e aos filhos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós teremos hoje o nosso momento de louvor. Há 2 domingos atrás nós tivemos só a Claudiana e a irmã Osanita. Hoje nós temos Claudiana, Osanita e Sulamita, 3 servas de Deus hoje aqui no louvor. Então que Deus abençoe sua vida durante esse momento de louvor, durante esses cânticos que serão ministrados, e logo voltaremos com a ministração da palavra do nosso Deus. Amém. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você da telinha aí, ouça esses louvores. O Senhor vai continuar falando com você, amém? Depois o nosso pastor vai pegar a palavra e vai trazer a mensagem, a ministração da parte do Senhor nesta noite. E deixa Jesus tocar em você, preencher o seu coração. Amém? Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que devemos crer, é no Senhor que devemos crer, é no Senhor que devemos esperar, porque Ele é o nosso socorro, Ele tem o socorro para todos nós. Amém? Enquanto as irmãs estavam cantando, alguns irmãos estavam entrando online, outros que já estavam online estavam postando algumas mensagens. Pastor Aderson está assistindo, acompanhando a nossa programação. Deus abençoe sua vida poderosamente, Pastor Aderson. A irmã Girlene escreve: Deus os abençoe poderosamente. Amém, irmã Girlene. O irmão Braine, da Igreja de Cristo em Vila Velha, em Fortaleza, Ceará, ele escreveu pedindo para a gente mandar aqui um abraço para os irmãos da Igreja de Cristo em Vila Velha, que estão todos assistindo nesse momento essa transmissão. Aos irmãos da Igreja de Cristo em Vila Velha, em Fortaleza, Deus abençoe a vida de todos vocês, irmão Flávio, irmã Prazer, irmã Paula, irmã Iracema, que é a esposa do irmão Braine. Deus abençoe, pastor Edson, Deus abençoe a todos os irmãos aí da Igreja de Cristo em Vila Velha, Fortaleza, Ceará. A irmã Lúcia também está acompanhando. Todos, a Toinha e a dona Alba, da cidade de Irauçuba, Ceará, mais uma vez participando aqui da nossa programação, dessa transmissão. Deus abençoe sua vida. O Renan, filho da irmã Osanita, Deus abençoe sua vida, Renan. Ao André, da Igreja de Cristo em Irauçuba, Ceará, meu cunhado, Deus abençoe sua vida, André, Andréia, e as crianças, Deus abençoe a todos. Divulgue, compartilhe essa transmissão com amigos e familiares, e avise que todos os domingos nós estamos aqui nesse horário, ministrando a palavra do Senhor, tendo o nosso momento de louvor, tendo o nosso momento em que as irmãs louvam ao Senhor, e depois desse momento de louvor a gente volta com a ministração da palavra do Senhor. Dário Emanuel, o Dário, ele é da cidade de Irauçuba, Ceará, mas está morando aqui em São Paulo. Ainda não tivemos a oportunidade de marcar um encontro, mas Dário, Deus abençoe, e espero que tenhamos uma oportunidade para a gente sentar e conversar um pouco aqui em São Paulo. Deus abençoe sua vida, a sua irmã, a Natiele. Deus abençoe a todos, a todos. O irmão Hilton está dizendo: mande um alô para todos os irmãos da Igreja de Cristo em Irauçuba. Deus abençoe os irmãos da Igreja de Cristo em Irauçuba. Deus abençoe a todos, amigos, membros de outras denominações, pessoas que não estão congregando, ou pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, mas que estão sempre acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial. Que esses cânticos que foram ministrados há pouco já tenha sido uma palavra de edificação, de fortalecimento, de alento para a sua vida, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Como se não bastasse toda a crise econômica e na saúde que nós estamos enfrentando, a gente passa também por um momento muito conturbado na política. E com relação a essa crise política, o posicionamento da igreja deve ser orar. Não devemos ter outro posicionamento diante da crise política que não seja orar, interceder a Deus, rogar ao Senhor dos Exércitos que estenda as suas mãos e dê sabedoria a esses homens, para que olhem para a população, para que esqueçam, para que deixem de lado os seus egos, suas vaidades, e olhem para a população e atentem para as necessidades da população, né? Então esse deve ser o posicionamento da igreja. Não é buscar ser da direita, ser da esquerda, mas ser o povo que clama, o povo que intercede, o povo que ora a Deus, para que o Senhor, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, estenda as suas mãos sobre essa nação. A irmã Francileide Conceição, filha da irmã Neuza, né, também acompanhando a nossa transmissão. O irmão Dário posta aqui: amém, pastor. Digo sem medo que você foi e é uma grande referência para a minha vida. Dário, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.
ler isso é um peso muito grande, aumenta ainda mais a responsabilidade de todo aquele que propaga o Evangelho, de todo aquele que anuncia o Evangelho, que anuncia a palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando você chama alguém de homem de Deus ou de mulher de Deus, você não só está fazendo um reconhecimento com relação a essa pessoa, mas essa pessoa deve considerar que a responsabilidade dela andar com temor e tremor aumenta ainda mais, né? Aumenta ainda mais. Então, a todos que estão acompanhando a nossa transmissão, Deus abençoe a irmã Marileia, Deus abençoe sua vida. A todos, eu quero nesse momento iniciar a ministração da palavra do Senhor. Como eu falei no início da nossa transmissão, a nossa palavra hoje terá como base Esdras capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6, e os versos 23 e 24, que são os dois últimos versículos do capítulo 4 do livro de Esdras. Ouçam com atenção ou acompanhem aí com a Bíblia, se vocês têm, essa leitura. Esdras capítulo 4, do verso 1 ao 6, diz assim: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Versos 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém. Nossa palavra de reflexão terá como base esses versículos que nós acabamos de ler. É do conhecimento de todos que já há 2 domingos nós estamos tendo a nossa palavra de reflexão como base o livro de Esdras. E o que eu quero compartilhar com você hoje à noite, tendo como base esses versículos que nós acabamos de ler, é a respeito das dificuldades que aqueles homens tiveram de reedificar o templo, de reconstruir a cidade de Jerusalém. E o que me vem à cabeça como ideia quando eu olho para esse texto são os opostos de quando você se dispõe a fazer algo para Deus, no reino de Deus. Quais são esses opostos? É o lado belo e o lado complexo. Ou seja, esse texto nos fala da beleza e da complexidade de se fazer algo para Deus.
Esse texto vem propor para nós como reflexão, para nos edificar, para nos fortalecer, essa questão da beleza e da complexidade quando homens e mulheres se dispõem a fazer algo para Deus. Aqui, seja a nível de igreja local, na denominação onde você congrega, seja você juntando-se a um grupo de pessoas para fazer algo que você sabe que vai agradar, que vai alegrar o coração de Deus. Existe o lado belo e existe o lado complexo. O lado belo consiste na honra que é você saber que você pode colocar a sua vida à disposição daquele que é o Criador do universo e de tudo que nele há. O lado belo consiste na consciência que homens e mulheres precisam ter de que é uma honra estar a serviço de Deus. Isso não é você dizer, Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa do homem para fazer absolutamente nada. O homem deve considerar-se honrado por estar a serviço de Deus, a serviço de Deus. Esse é o lado belo de se dispor, de se desprender, de se colocar à disposição para fazer alguma coisa no reino e para o reino de Deus. E em que consiste a complexidade dessa disposição? Em que consiste essa complexidade dessa decisão de colocar a vida à disposição do reino de Deus, de entregar a vida à disposição de Deus e gastar-se e deixar-se ser gasto no serviço do reino de Deus? A complexidade consiste em a gente querer entender por que quando a gente se dispõe a fazer uma série de adversidades, uma série de problemas, uma série de crises são desencadeados quando a gente se dispõe a fazer. Enquanto não se move nada, enquanto não se faz nada, está tudo ali ok, tudo bonitinho, vamos assim dizer. Mas quando você se dispõe a fazer, quando você se levanta do seu lugar, quando você entra em movimento, uma série de coisas acontecem. Existem as adversidades externas e as adversidades internas. Quando os judeus voltaram para Jerusalém, o capítulo de número 3, como nós vimos na semana passada, a primeira atitude deles ao chegarem lá foi construírem um altar. Antes de iniciarem a construção do templo e a reconstrução da cidade, a primeira atitude deles ao chegarem em Jerusalém foi construir um altar e oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus. Mas quando aqueles homens começaram a reconstrução do templo, quando eles começaram a reconstruir Jerusalém, os problemas deles começaram. E eu diria que as adversidades não se desencadeiam, não é só quando você se dispõe a fazer algo no reino e para o reino. As adversidades se desencadeiam quando você se dispõe a fazer qualquer coisa que vai trazer benefício para vidas. Tudo que você se dispõe a fazer, tudo que você decide fazer, e essa atitude vai trazer boas respostas positivas, pode ter certeza que o vento forte vai soprar, pode ter certeza que as ondas das adversidades e das crises vão se levantar. Mas o que a gente aprende nesse texto então, que a gente precisa trazer para as nossas vidas? Quais são as lições que nós aprendemos nesse texto sagrado, que nos fazem ter um ânimo para seguir em frente, para continuar, independente das coisas que estejam acontecendo, quando você se dispõe a fazer? Quais são as lições, quais são os incentivos que a gente encontra nesse texto para a gente seguir em frente? Primeiro, o texto diz que quando eles começaram a reconstrução do templo, gente daquelas cidades,
O texto vai dizer os adversários, mas não que eles tenham se apresentado como adversários naquele exato momento. O autor traz esse termo adversários devido à resposta que eles deram diante da contrariedade em não serem aceitos para ajudarem a construção do templo. Mas o que a gente aprende aqui? Por que Zorobabel não aceitou a ajuda daquelas pessoas? Por que Zorobabel não aceitou a ajuda daqueles outros chefes daquelas cidades que se dispuseram, que foram lá aparentemente amigavelmente, dizendo: olha, nós estamos à disposição para ajudar? O verso de número 2 diz assim: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria. Por que Zorobabel deu a esses homens a seguinte resposta: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus? Eu fiquei esses dias procurando entender por que Zorobabel não aceitou a ajuda daqueles homens que tão prontamente foram lá se colocar à disposição dele. No raciocínio lógico, não se dispensa ajuda. No raciocínio lógico, não se dispensa a disposição de quem quer ajudar. Mas a questão é que Zorobabel, tendo ele o seu discernimento aguçado, a sua percepção aguçada, e ao responder para aqueles homens: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, essa resposta de Zorobabel nos deixa uma lição de que o que precisa ser analisado não é a disposição da pessoa querer ajudar, mas as reais motivações dessa pessoa querer estar junto. O que conta não é a disposição, o que conta são as motivações. Será que quando alguém diz assim: fulano, eu estou disposto a te ajudar, será que as motivações dessa pessoa são as mais nobres? Será que as motivações são as mais verdadeiras? Será que as motivações são as mais sinceras? Será que as motivações são as mais honestas? É com isso que precisamos tomar cuidado. São com as verdadeiras razões, são com as verdadeiras motivações que levam alguém a querer mexer na mesma panela que você está mexendo. Não é a disposição, mas a motivação. A motivação. Pastor, mas como que Zorobabel sabia que a motivação daqueles homens não eram das melhores? Um certo ditado popular diz, e eu ouvi muito isso essa semana: quer conhecer bem uma pessoa, dê-lhe poder. Eu diria que não é só quando você dá poder. O caráter de qualquer pessoa se manifesta diante do poder. O caráter de qualquer pessoa se manifesta diante do dinheiro. O caráter de qualquer pessoa se manifesta quando ela também é contrariada. Como que a forma como a pessoa reage ao ser contrariada, revela o caráter dela. A forma como essa pessoa reage ao ser contrariada, revela as reais motivações que ela tinha no coração quando se dispôs a estar do lado de alguém, a fazer algo por alguém, a ajudar alguém. As reais motivações se manifestam quando essa pessoa é contrariada. Então preste atenção. Eles chegaram para Zorobabel e disseram: deixai-nos construir convosco, deixai-nos edificar convosco. E Zorobabel disse: não convém edificarmos juntos uma casa ao nosso Deus. Ao saírem dali, o verso de número 4, 5 e 6 revelam, os versos 4, 5 e 6 revelam as reais motivações,
as reais intenções daqueles homens quando se dispuseram a ajudar na construção do templo. Quando eles se dispuseram a ajudar na construção do templo, a intenção não era buscar a adoração plena e verdadeira a Deus, não, mas se infiltrarem, estarem no meio para retardar, para atrapalhar o real objetivo dos judeus na reconstrução do templo e na reconstrução da cidade. Por quê, pastor? Vejam, prestem atenção no verso de número 4, 5 e 6. Atitudes dos homens que foram contrariados, atitudes dos homens que Zorobabel disse: não convém construirmos juntos uma casa para o nosso Senhor. Olha o verso 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Verso 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Verso de número 6. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá. Se conhece alguém, o caráter de alguém, as reais motivações de alguém se manifestam não só quando lhe dão poder, mas quando elas são contrariadas. Porque se não houver maldade no coração ao receber um não, se não houver maldade no coração ao ser contrariado, é vida que segue. Toca o barco para frente. Tudo bem, já que vocês não querem minha ajuda, eu vou procurar ser útil em um outro lugar. Eu vou procurar ser útil em uma outra freguesia. É vida que segue. Quando eu estava lendo esse texto e o Espírito de Deus me deu essa compreensão desse momento do texto, eu lembrei do capítulo 11 do livro de Juízes, quando Gileade tem um filho fora do casamento, chamado Jefté, e ele já grande, e os filhos do casamento também já grandes. Gileade morre e os filhos do casamento chegam para Jefté e dizem: tu não terás parte na herança de nosso pai. Havia uma expectativa no coração de Jefté? Havia. Qual era a expectativa no coração de Jefté? Eu terei direito a uma parte da herança porque também sou filho. Mas ele foi contrariado pelos filhos do casamento. Ele foi contrariado. Ele brigou com seus irmãos? Não. Ele iniciou um motim contra seus irmãos? Não. Ele procurou atrapalhar a vida de seus irmãos? Não. Ele foi embora para uma outra cidade, para uma outra terra, porque para Jefté é vida que segue. Toca o barco. Bola para frente. Anos depois, Israel se vê em apuros. Os filhos de Amon estão se preparando para se levantar contra Israel. Os anos se passaram. Jefté se tornou um homem de liderança e tinha com ele alguns homens. E os anciãos de Gileade reconheceram o valor de Jefté. O que fizeram? Foram buscar Jefté, foram dizer para ele: olha, nós estamos precisando de você. Mas não foram vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Não foram vocês que deixaram bem claro que a minha presença não era bem-vinda naquele lugar? Pois é, mas agora a gente está aqui corrigindo esse erro e queremos você de volta. Então, Esdras capítulo de número 4 até o verso de número 6, enquanto eu estava meditando, me trouxe à memória esse momento da história de Israel com o personagem Jefté.
ele não era um homem de coração perverso, porque se ele fosse um homem de coração perverso, ao ser contrariado pelos seus irmãos, ao ser expulso pelos seus irmãos, ele iria trabalhar para atrapalhar a vida de seus irmãos. No entanto, ele põe a sua bagagem nas costas, como que dizendo o seguinte: se aqui não é o meu lugar, se vocês estão dizendo que aqui não é meu lugar, vida que segue, fiquem aí que eu vou para lá. E o que dizer de Ló e Abraão? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam tendo atritos, e os dois patriarcas, Ló e Abraão, sentam para conversar, e um diz: se fores para a esquerda eu vou para a direita, se fores para o norte eu vou para o sul. Pronto. Mas o que eu quero reforçar para vocês aqui, nessa questão de Esdras capítulo de número 4, Zorobabel, ele não sabia das reais motivações, porque ele não era onisciente, e a gente não consegue entrar no coração de ninguém. O coração do homem é terra que só Deus anda. No entanto, as motivações, as intenções, as reais intenções se manifestam quando há uma contrariedade. Quando há uma contrariedade. O que conta não é a disposição da pessoa em querer estar com você, em querer lhe ajudar. O que conta são as motivações. O que conta são as intenções. Às vezes, quando se vai fazer alguma coisa com limitações de recursos, com limitações de material humano, se acaba aceitando ajuda de todos os lados. E às vezes essas ajudas saem caro demais, custam caro demais. Por quê? Se olhou para a disposição e não para as intenções. Eu lembro da frase de um pastor. Uma certa vez esse pastor disse assim: existem doações, pessoas que doam algo para a igreja, mas essas doações saem caras demais. E o tempo passou, e um dia eu fiquei pensando nisso, e anos depois eu entendi o que aquele pastor estava querendo dizer. E olhando para esse texto, eu compreendo ainda mais o que ele quis dizer. Então deixemos de olhar para a disposição. A disposição não é mais que a intenção. A disposição não é mais do que as reais motivações de alguém em querer estar junto. Interessante. Deixa-nos. Era uma atitude nobre, querer ajudar na construção do templo. Uma atitude nobre, querer ajudar na reconstrução de Jerusalém. Nobre. Podemos ajudar vocês? E Zorobabel disse: não. Por outro lado, existe também uma questão espiritual. Eu falei de uma questão que se manifesta no nosso dia a dia, que é a intenção, a motivação e não a disposição. Mas eu quero também compartilhar com você que essa resposta de Zorobabel para aqueles homens tem uma questão espiritual. É que buscar e fazer algo para Deus envolve questão de vida com Deus. Quando se faz ou quando se busca Deus, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A Bíblia fala que os dois filhos de Arão foram apresentar para Deus fogo, mas não fogo tirado do altar, mas um fogo estranho. Que fogo estranho era esse? O fogo estranho foi um fogo que eles adquiriram não vindo das brasas, não vindo do fogo já existente no altar do tabernáculo. Por isso o fogo estranho. E aquele fogo estranho não foi aceito. Sabe qual é o problema das igrejas hoje?
é que a maioria das igrejas, consciente ou inconsciente, não sei, Deus o sabe, acabaram permitindo a introdução de práticas pagãs nas suas liturgias. Algumas igrejas acabaram permitindo que certas práticas que não estão na palavra de Deus se instalassem. E hoje a maioria das denominações seguem com essas práticas pagãs, do tipo: traz a foto de fulano que a gente ora, traz a roupa de fulano que a gente ora. Eu vou orar e você vai segurar um copo com água, porque hoje já não se põe mais em cima da TV, porque a TV é fina, né? Mas na época daquelas TVs tubo larga, se mandava colocar o copo d'água lá em cima da televisão para depois da oração beber água. Isso é prática pagã. Isso é prática pagã. O centurião, quando foi pedir auxílio a Jesus Cristo pelo servo dele, o servo estava acamado na casa dele, e Jesus não disse assim: o que é que você tem aí do servo para eu abençoar? O que é que você tem aí do servo? Trouxe uma túnica dele, uma peça de roupa dele. Jesus não disse isso, pelo contrário, Jesus se dispôs a ir até a casa do centurião, e o centurião disse: não sou digno de que entres em minha casa, mas basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Então, de onde foi que esses homens, de onde foi que esses pastores, de onde foi que esses pregadores tiraram essa ideia, essas práticas de que Deus precisa de uma foto, de que Deus precisa de uma peça de roupa, de que é preciso um copo com água para que haja eficácia na oração por alguém? Não, portanto, quando Zorobabel diz não convém que construirmos juntos, edificarmos juntos uma casa para o nosso Deus, é porque Zorobabel não queria que houvesse uma mistura de práticas pagãs no verdadeiro culto ao Deus grande e poderoso que é o Deus de Israel. Zorobabel sabia que se houvesse essa aproximação, a possibilidade de uma mistura de práticas era grande. Por isso ele disse não. Portanto, entendamos a resposta de Zorobabel de duas maneiras. Primeiro, leva-se em consideração a motivação. Zorobabel diz não, porque o que conta não é a disposição, mas a motivação pela qual você quer estar do lado de alguém, você quer fazer alguma coisa por alguém. Nem toda pessoa que está querendo estar do teu lado, dizendo que quer te ajudar, realmente deseja te ajudar e ver o teu bem. Essa ajuda pode custar caro depois. Esse auxílio pode custar caro depois. Cuidado. Por outro lado, a resposta de Zorobabel àqueles homens também nos faz entender que era uma forma dele resguardar o culto, o verdadeiro culto a Deus. Nós tivemos um grande problema. A igreja primitiva, ela continuou pura até o ano 300. Quando em um concílio, primeiro momento em que a igreja primitiva teve que se reunir, Constantino participou desse concílio, o imperador Constantino, e alguns entenderam que pelo fato de Constantino ter estendido a mão para a igreja primitiva, para os cristãos naquela época, a igreja tinha com Constantino uma dívida. E Constantino fez algumas imposições, e essas imposições de Constantino naquela época resultou na infiltração de elementos pagãos ao culto cristão, no culto cristão. Resultado, a igreja no ano 300 se divide. Uma parte, a menor parte fica ali
com os princípios de Cristo, com o ensinamento de Cristo e dos apóstolos, e a grande maioria segue sua vida com práticas pagãs, com cultos, com elementos pagãos em seus cultos. E a gente vê isso nos dias de hoje. Igreja que ora a anjo, igreja que ensina a orar para o arcanjo Miguel, igreja que ensina a buscar proteção na espada de arcanjo Miguel. Minha gente, isso é prática pagã, isso é fogo estranho, igrejas em que, se ninguém cair, eu não estou falando cair possesso de espírito imundo não, eu estou falando de cair de poder. Se não houver gente caindo, aquele culto não foi bom. Fogo estranho. O poder de Deus não nos derruba, o poder de Deus nos levanta, o poder de Deus nos ergue, o poder de Deus nos põe em pé. É isso que o poder de Deus faz. Esse é o resultado do poder de Deus em nossas vidas: nos erguer, nos levantar, nos pôr de pé. É isso que o poder de Deus faz em nossas vidas. Portanto, reforço: a resposta de Zorobabel para aqueles homens tem essas duas conotações. Não olhe para a disposição, mas para a motivação, para a intenção. Fulano realmente quer? A intenção realmente é ajudar? Ou essa ajuda lá na frente será cobrada com juros e correções monetárias? Ou essa ajuda lá na frente não vai sair caro e muito caro? E a outra conotação dessa resposta de Zorobabel é espiritual. Ele estava resguardando o verdadeiro culto a Deus. Portanto, você conhece a real intenção de alguém, a real motivação de alguém, na resposta que ela dá ao ser contrariada. Se ao ser contrariada a resposta não é de revidar, não é de buscar vingança, se ao ser contrariada a resposta de alguém, a atitude de alguém, não é viver colocando pedras no teu caminho, esse alguém não é um mau caráter. Mas se ao ser contrariado, esse alguém vive jogando pedra no teu caminho, cavando buraco para você cair nesse buraco, se depois de ser contrariado, essa pessoa procura se juntar com outras pessoas, e o assunto não é outro senão você, essa pessoa está manifestando o caráter dela, e é um mau caráter. De que forma você vem lidando ao ser contrariado? É vida que segue? Se é vida que segue, o seu coração é bom. Mas se ao ser contrariado, você vive sua vida buscando atrapalhar a vida de quem te contrariou, o seu coração é mau, há trevas no seu coração, há perversidades no seu coração. Preste atenção no verso 4: todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Sabe o que é isso? Estavam sempre buscando ocasião para atrapalhar a reconstrução do templo e atrapalhar a reconstrução da cidade de Jerusalém. Não vamos deixar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, porque foram contrariados. Havia maldade no coração deles, na disposição de estarem lá. Por isso eu repito, o que conta não é a disposição, mas a real motivação. Se você é uma pessoa boa, se não há maldade no seu coração, é vida que segue. Você não consegue ver o outro como a causa da tua queda, você não consegue ver o outro como a causa da tua não realização, é vida que segue. Agora, se você, ao ser contrariado, enxerga no outro a causa de você estar lá no fundo do poço, há maldade no teu coração.
a maldade no teu coração. Os versos 23 e 24 diz assim: então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Eu falei no início da nossa reflexão que esse texto nos propõe a seguinte reflexão: a beleza e a complexidade de se fazer, de se colocar para fazer alguma coisa no reino de Deus. O lado belo é a honra de estar a serviço de Deus, e a complexidade é que a gente quer, de uma certa forma, entender por que se desencadeia uma série de tormentas, uma série de adversidades, quando se está fazendo algo que é para Deus, né? Afinal de contas, esses homens estavam reconstruindo o templo, afinal de contas, esses homens estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. E aí, ao serem contrariados, eles procuraram atrapalhar de todas as formas. Uma delas foi escrever uma acusação, uma carta, e o teor da carta era uma acusação contra aqueles homens, contra Zorobabel, contra os chefes das tribos de Israel, uma carta acusando aqueles homens. Chegaram ao ponto de dizer que Jerusalém era uma cidade rebelde, que Jerusalém era uma casa rebelde. E de fato, em alguns momentos, eles foram rebeldes não por ser da índole deles, não por ser da natureza dele, mas por conta de alguns reis que se opuseram a enviar tributo à Babilônia, à Pérsia e à Síria. Mas eles não foram rebeldes por ser da índole deles, mas por conta de alguns reis. Exemplo de um desses reis, Zedequias. Zedequias levou o povo a se rebelar contra o rei da Babilônia. Por isso, a carta enviada ao rei Artaxerxes diz que era uma casa rebelde, mas era uma casa rebelde não por ser da índole deles, mas foram induzidos pelo rei Zedequias a serem rebeldes. Por outro lado, o verso de número 20, eles também reconheceram que passaram reis poderosos em Israel. E quando eles falam de reis poderosos, eles estavam falando de Davi, de Salomão, do rei Asa, de Ezequias, do rei Josafá. Eles estavam falando desses reis que fizeram história de forma positiva em Israel. Mas o fato é que, ao ler essa carta de acusação, o rei Artaxerxes mandou parar. E é aqui que está a nossa reflexão. Esses homens que foram contrariados tentaram de todas as formas atrapalhar a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. O rei Artaxerxes então responde a carta enviando uma outra carta, simplesmente dizendo assim: digam a esses homens que parem a reconstrução do templo. Pronto, foi essa a resposta do rei Artaxerxes. No entanto, o verso de número 23 diz assim, o final do verso de número 23: e os impediram à força de braço. Você sabe o que é isso? Tem gente que tira proveito da situação para expor o outro ao ridículo. Ora, se já tinham em mãos a carta do rei, e nessa carta o rei dizia: digam a esses homens que parem a construção, precisava da violência, precisava da força de braço? Não, era somente apresentar a carta e dizer: olha, o rei, o soberano rei Artaxerxes mandou parar, pronto. E aqueles homens iriam parar, porque afinal de contas a ordem veio do rei. No entanto, ainda com a carta, mesmo com a carta em mãos, aqueles homens fizeram uso da violência. Volta um pouco lá nos versos 1 ao 6. Deixai-nos construir convosco, deixai-nos edificar convosco. Olha, estavam lá como que cheios de boas intenções. E o que é que as pessoas falam? De boas intenções, o inferno está cheio. Esses mesmos que disseram: deixai-nos construir com vocês, foram os mesmos que voltaram com a carta
proibindo a construção, e não satisfeitos em estarem com a carta, ordem do rei, fizeram uso da violência. Sabe o que é isso? Soberba, arrogância, prepotência. Não satisfeitos, expuseram os judeus ao ridículo. E tem gente que tem essa natureza de expor o outro ao ridículo. Sabe por quê? Porque é arrogante, porque é prepotente, porque não trata gente como gente, e gente precisa ser tratada como gente. O centurião romano, quando a terra escureceu, quando a terra tremeu, que Jesus morreu, quando Jesus morreu e tudo aquilo aconteceu, o centurião romano disse assim: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Mas a declaração dele, a expressão dele em dizer este homem, em outras palavras, o centurião romano estava dizendo o seguinte: se ele era culpado ou não, esse homem tinha atrás dele uma família, que era a mãe dele. Entenda, ninguém está só. Sempre teremos alguém atrás da gente. É um pai, é uma mãe, é um esposo, é uma esposa, é alguém, tem alguém. Verdadeiramente este homem. O ser humano, ele precisa ser tratado com dignidade humana. Eu não estou falando de dignidade no que diz respeito a caráter, por causa da atitude errada, mau caráter, mas por ser humano, por ser gente. Gente precisa ser respeitado, gente precisa de respeito, precisava fazer uso da força de braço, tendo a carta do rei, dizendo para a construção, não precisava, mas é como eu falei momentos atrás, o que conta não é a disposição, mas a motivação, a intenção. Os mesmos que foram violentos com os judeus foram os mesmos que momentos antes foram lá e disseram assim: deixai-nos construir com vocês a casa de Deus. Portanto, eles não eram de confiança, não eram, porque eu repito, se quiser conhecer alguém, a oportunidade, o momento de você conhecer esse alguém é a forma como ele responde ao ser contrariado. E o verso de número 24 diz: então cessou a obra de Deus. Historiadores dizem que essa obra ficou parada, a reconstrução do templo ficou parada por 14 anos. Mas não era, eles não estavam fazendo para Deus, a obra de Deus. E a proposta do texto não é essa reflexão, a beleza e a complexidade da palavra, do estar disposto a fazer algo para Deus no seu reino. E o lado belo é você saber que é uma honra estar à disposição, a serviço do rei. E a complexidade é exatamente essa. Por que essas coisas acontecem? Por que essas coisas acontecem? Por 14 anos, segundo historiadores, a obra parou. E foi derrota para os judeus? Não foi derrota para os judeus. Não foi. Houve um respeito pela determinação de um soberano. Mas depois houve a intervenção de um soberano ainda maior, que é o Senhor dos Exércitos. Portanto, às vezes você precisa ceder. A gente não precisa de uma queda de braço. Você não precisa de uma queda de braço. A lição que fica do verso de número 24, então cessou a obra da casa de Deus, é que aqueles homens, Zorobabel e os outros que estavam com ele, poderiam muito bem contestar, brigar com aqueles homens, dizendo: não, mas nós temos uma ordem do rei Ciro. Ciro, alguns anos atrás, nos autorizou. Eles poderiam fazer isso. Mas às vezes a maneira que você tem de provar que está certo e que você tem razão não é medindo forças. Às vezes a forma que você tem
para provar que está certo e que tem razão, é cedendo. Porque quando se cede, lá na frente vem a resposta maior. É para parar? A gente vai parar. Mesmo a gente tendo do rei Ciro, anos atrás, a autorização para reconstruir. Mas se o rei Artaxerxes mandou parar, a gente vai parar. E eles pararam. O verso 24 diz que cessou a obra da casa de Deus. Historiadores dizem que ela ficou parada, essa obra ficou parada por 14 anos. 14 anos depois, se levanta Dario. Se levanta o rei Dario. E o rei Dario vai ler as crônicas. E o rei Dario vai ler os documentos e diz: opa, os judeus foram autorizados por Ciro a voltar, a regressar, a reconstruir o templo e a reconstruir a cidade. Eu ordeno que eles retomem as obras do templo e a reconstrução da cidade. E não é vergonhoso ceder. Quando tiver que ceder, ceda. Não é vergonhoso ceder. Mas aí fica uma queda de braço, medindo força. Quem manda mais, quem manda mais, quem manda mais. E ninguém manda mais. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e dele vem a resposta para os homens. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Ficam então essas lições para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Para o nosso fortalecimento. O meu muito obrigado a todos que estão participando dessa nossa transmissão, mandaram aqui suas mensagens de manifestação, de aleluia, de glória a Deus, de amém, de é verdade. Deus abençoe sua vida. Irmã Helena está online, Deus abençoe. Roberto, Deus abençoe sua vida, meu querido. O Harrison, meu sobrinho, Deus abençoe. A todos que estão sempre aqui nos acompanhando e que mais uma vez entraram e participaram dessa transmissão. Irmã Paloma, Deus abençoe sua vida, a vida do irmão Alex e de seus filhos. Deus abençoe a todos. Nós iremos agora encerrar essa nossa transmissão com mais um cântico e logo em seguida faremos um momento de oração encerrando essa nossa transmissão. Preste atenção na letra desse cântico que será ministrado agora pela irmã Sulamita. Poder e rei.
Aleluia. Sim, Ele nos amou. Ele nos amou. Meus queridos, Deus abençoe. Irmão Ricardo Gomes, da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Deus abençoe sua vida, querido, por estar aqui participando da nossa transmissão. Aos irmãos da Igreja de Cristo em Vila Velha, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Domingo nós estaremos de volta com mais uma transmissão, sempre com esse momento de louvor que nos traz edificação e fortalecimento e a ministração da palavra do Senhor. Irmã Emília, Deus abençoe sua vida. Irmã Camila, irmão Douglas também ali participando da nossa transmissão. Deus abençoe a todos. Não esqueçam, domingo estaremos de volta com mais uma transmissão aqui do nosso templo e orando para que tudo volte à sua normalidade. Amém, queridos? Algumas pessoas comentaram comigo que viram o filme que eu indiquei aqui semana passada. O título do filme é Policarpo de Esmirna. Se você ainda não viu esse filme, reúna a família e assista esse filme que vale a pena. Policarpo de Esmirna. Deus abençoe. Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Oportunidade que só o Senhor pode nos proporcionar. Só o Senhor. E mesmo à distância, temos estado juntos, por estarmos no mesmo coração, louvando e buscando aprender mais e mais da Tua Palavra, que nos edifica e nos fortalece. Senhor, eu peço a Tua bênção nesse momento por todos que estão online, participando dessa nossa transmissão, acompanhando essa nossa transmissão, recebendo, meu Deus, através dos cânticos que foram ministrados, uma palavra do Senhor para as suas vidas, uma resposta do Senhor através dos cânticos e também, meu Deus, através da palavra ministrada. Deus, estende as tuas mãos sobre estas vidas, estende as tuas mãos sobre esta nação, restaura esta nação, recupera esta nação, muda esta nação, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, o teu Filho, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor. Amém, Senhor. Amém. O meu muito obrigado também ao pastor Josué, que está acompanhando essa transmissão. Deus abençoe a todos. Tânia Mota. Meus queridos, domingo então a gente tem um novo encontro em mais uma transmissão aqui pelo Facebook. Deus abençoe a todos e compartilhe, ouça novamente a ministração da palavra do Senhor nesse vídeo e busque a edificação na palavra do Senhor. Forte abraço e até domingo que vem, em nome de Jesus.